No quadro Contando a Nossa História, vamos mostrar a trajetória do médico gaúcho Protásio Alves, hoje nome de uma das maiores avenidas de Porto Alegre. O antigo Caminho do Meio, uma das mais extensas avenidas da capital, recebeu o nome do médico e político Protásio Alves em 1936. Figura singular na história rio-grandense, Protásio Antônio Alves nasceu em 21 de março de 1859, na cidade de Rio Pardo. Aqui nasceu Protásio Antônio Alves. O pai dele era boticário e o avô também. Este prédio era a residência de Patrício Antônio Alves, que foi um dos primeiros farmacêuticos. O seu filho natural, Joaquim Alves de Souza, o seguiu na farmácia, que é este prédio ao lado, ficando conhecido com o nome de Quinca da Botica, que cedo ficou órfão de pai. Protásio Alves aqui, bem menino, devia ter 1 ano e pouco, no colo da sua tia. Essa foto é Rio Pardo, aqui a mãe dele, a Cândida Carolina, tá? E aqui o tio. Então, aqui realmente se verifica a situação vamos dizer, da ausência do pai. O seu padrasto o ajudou a continuar a sua vida estudantil. Nós calculamos com uma idade de uns 8 anos, mais ou menos, de idade, ele já estava em Porto Alegre. E aí ele foi fazer, como se dizia na época, as primeiras letras, né? Foi estudar no Colégio Gomes, poucos colégios que havia em Porto Alegre, onde estudavam outros, Júlio de Castilhos, e ele já começou a projetar a sua formação, né? A sua história de vida. E aos 17 anos de idade, ele embarcou num navio para o Rio de Janeiro. Aos 22 anos, graduou-se o médico mais jovem da sua turma. Depois de passar por Rio de Janeiro e Europa, foi em Porto Alegre que casou com Geralda Cardia, com quem teve 5 filhos e começou a clinicar. Já abre um consultório em Porto Alegre. É muito interessante o anúncio do consultório, porque ali ele expõe as suas especialidades que tinha aprendido na Europa e, ao mesmo tempo, ele se declara disponível para atender as pessoas pobres gratuitamente. Fez toda uma vida de político, mais do que de médico, inclusive. Mas como médico, ele fez, por exemplo, a primeira cesariana no Rio Grande do Sul. Numa mesa de cozinha, no bairro Menino Deus, numa paciente que deveria ser descendente de escravos, né? Porque realmente não havia outra medida para tentar salvar a vida da mãe e da filha. Numa época em que a assistência obstétrica era precária, criou na Santa Casa uma enfermaria de partos e cursos para obstetrizes. No final do século XIX, liderou o movimento que fundou a Faculdade de Medicina, que hoje pertence à URGS. O projeto da Faculdade de Medicina, que é uma coisa pioneira, nasceu da união de esforços dessa escola de partos com a escola de farmácia que tinha sido fundada já em Porto Alegre. Foi a primeira escola superior. É realmente um registro importante, não só um registro científico, mas como um registro político. Atuou ainda no saneamento de epidemias como a varíola e a peste bubônica. Humanista lúcido, de orientação positivista, foi pioneiro na visão progressista e republicana. Seus méritos de administrador se tornaram conhecidos e o levaram à diretoria de higiene do Estado. Foi por 21 anos secretário do Interior e do Exterior. Por fim, chegou à vice-presidência do Estado. Foi um dos primeiros a descobrir as belezas de Torres e apaixonou-se pelo lugar, veraneando lá com a família. Era um homem afetivo, sem inimigos, de gosto simples. Morreu em 5 de junho de 1933, aos 74 anos.